Através da nossa página no Facebook, todos que estão nos acompanhando, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E nós iremos nessa noite meditar um pouco da palavra do Senhor, uma porção das Sagradas Escrituras. Amém, meus irmãos? Mas antes disso, eu queria fazer uma breve oração, que os irmãos possam estar nesse momento orando conosco, todos possam nesse momento estar unindo a sua fé conosco, para que o Senhor venha falar através da sua palavra ainda mais em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus e maravilhoso Pai, nessa hora, Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, te exaltamos pela tua presença, pelo teu santo amor que nos abençoa, que nos envolve. Meu Deus, querido e eterno, que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha abençoando as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Onde a tua palavra nessa noite chegar, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, abençoando, venha libertando, venha curando, venha transformando, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos nessa noite, Pai, ouvir o teu falar, ouvir a tua santa voz, a tua voz de amor, a tua voz que nos consola, a tua voz que nos edifica, Senhor, a tua voz que nos coloca de pé, meu Pai. E onde, Senhor Deus, esse culto estiver chegando nessa noite, aquelas pessoas que nessa noite estão nos acompanhando através da internet, aquelas pessoas, ó Pai, que nessa noite estão, Senhor Deus, aleluia, conectados conosco, meu Pai, que o Senhor venha nessa noite visitando, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra ela venha alcançando, ela venha fortalecendo, ela venha trazendo vida e vida com abundância. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos essas coisas e também te agradecemos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 139, onde nós estaremos meditando a palavra do Senhor. Salmo 139. Se você tem uma Bíblia, por gentileza, pegue ela e abra no Salmo 139. Aleluia. O Salmo 139, meus queridos, é nada mais do que uma oração, é nada mais do que a alma do salmista falando e trazendo algumas verdades e revelações de Deus. E o Salmo 139, o salmista inicia dizendo: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Amém? Quando o salmista inicia o salmo, ele conta-nos uma verdade, ele conta-nos algo que às vezes nós nos esquecemos. Ele traz à sua vista verdades que às vezes nós não entendemos e esquecemos. A primeira verdade que o salmista nos traz aqui é: Deus nos conhece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus conhece a cada um de nós. Deus sabe quem é você. Deus sabe das suas fraquezas. Deus sabe das nossas limitações. Deus conhece os nossos pontos fortes e também conhece os nossos pontos fracos. Isso, meus queridos e amados irmãos, não é desculpa para nós nos atentarmos para as nossas fraquezas. Isso não é desculpa para que nós possamos exaltar a nossa fraqueza. Porém, isso é um consolo para nós. Sabe por quê? Porque na nossa fraqueza o Senhor ele age em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa fraqueza, amados irmãos, Deus fortalece as nossas vidas. Nas nossas fraquezas, Deus dá força. Louvado seja Deus. O profeta Isaías escrevendo disse: quem é como o Senhor, que dá força ao cansado, que levanta o caído, que do monturo levanta o necessitado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa noite, meus irmãos, de posse da palavra do Senhor, eu quero te dizer essa verdade: Deus conhece você.
Deus sabe quem é você. Deus sabe das suas fraquezas. Às vezes nós queremos nos mostrar muito fortes. Às vezes nós queremos nos mostrar fortes para as pessoas. Às vezes nós queremos transparecer as nossas forças. Às vezes nós queremos passar uma imagem de inabaláveis, pessoas que não se abalam. Porém, por dentro de nós há uma fraqueza. E sabe por que há essa fraqueza? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem que agir na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus não age na vida de quem já está forte. O Espírito Santo de Deus não age na vida daquele que não precisa da ajuda dele. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, no capítulo 8, ele diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome santo do Senhor. É na tua fraqueza que o Espírito Santo ele trabalha com você. É na tua fraqueza que o Espírito Santo ele age restaurando. É na tua fraqueza que o Espírito Santo fortalece a tua vida. Então nessa noite recebe no céu, aleluia, essa palavra. Na tua fraqueza Deus está te contemplando. Na tua fraqueza Deus está te vendo. E o apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que nós tenhamos as nossas fraquezas, Ele nos dá força. Ainda que nós tenhamos as nossas limitações, Ele não tem limites. Ainda que nós tenhamos as nossas falhas, Ele é perfeito. Louvado seja Deus. Amém? Então essa palavra é uma palavra de ânimo para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Deus nos conhece. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus nos conhece. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos chamava pelo nome. Antes que nós viéssemos a ter antes que o amanhã chegasse, Deus já sabe o que ia acontecer. Aleluia. Sabe por que Ele nos conhece? Primeiro, porque um pai conhece o seu filho. Quem é filho de Deus? O pai conhece os seus filhos. Um pai pode ter 10 filhos. Todos os filhos ele conhece individualmente. Ele sabe quem é o mais zangado, ele sabe quem é o mais alegre, ele sabe quem é o mais trabalhoso, ele sabe, o pai conhece cada filho individual. Aleluia. Então o salmista já começa o Salmo 39 dizendo uma verdade: Senhor, tu me sonda, tu me conhece. Louvado seja Deus. O Senhor te conhece. O Senhor sabe quando você promete algo e não vai cumprir. Ele te conhece. O Senhor sabe quando você quer passar uma imagem de muito forte, mas dentro de você está uma fraqueza. Ele te conhece. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele diz: o Senhor me conhece. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Versículo 3. O salmista nos transmite mais uma verdade. O versículo 3 do salmista diz assim: aleluias, cercas o meu andar e o meu deitar, de longe conhece os meus caminhos. Cercas o meu andar e o meu deitar, de longe conhece todos os meus caminhos. Aleluia. A primeira verdade que eu vejo expressa nesse salmo é: Deus nos conhece. A segunda verdade que eu vejo expressa nesse salmo é: Deus está conosco. Louvado seja Deus. Deus nos conhece, mas Deus está conosco. Quando? Todo o tempo Deus está conosco. Quando você se levanta, Deus está conosco. Quando você caminha, Deus está conosco. Quando você vai dormir, Deus está conosco. Em todos os momentos, Deus está conosco. Em todas as horas, Deus está
está conosco. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que Ele é onipresente. Esse é um dos atributos de Deus, a onipresença. Aleluia. E isso é um motivo de alegria para uns e um motivo de preocupação para outros. Por que é um motivo de alegria para uns? Porque o filho gosta de ter o pai por perto. Porque quando o filho tem o pai por perto, ele se sente corajoso. Quando o filho tem o pai por perto, ele se sente protegido. Aleluia. Recebe essa palavra, irmão, no meu coração aí, em nome de Jesus. Quando o filho sente que o pai está por perto, ele sabe que ele tem proteção, ele sabe que ele tem cuidados, ele sabe que o pai não vai deixar nada de ruim acontecer com ele. Nessa noite eu dirijo aos filhos e filhas de Deus: papai está por perto, calma, ele tem cuidado de você, ele tem olhado para você, ele tem contemplado a tua vida, ele está por perto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então para uns é motivo de alegria, porém para outros é motivo de preocupação. Por quê? Porque se o pai está por perto, o menino não pode aprontar. Se o pai está por perto, o menino não pode estar vacilando. Porque se ele vacilar, o cipó alcança ele. Se ele vacilar, o cipó corrige ele. E tem gente que não gosta de correção. Sabe por que não gosta de correção? Porque não entende que o nosso Deus, Ele corrige todo aquele a quem Ele ama. Então, se nessa noite você é um filho amado, você já foi corrigido pelo Pai. Se nessa noite você sabe que você é um filho amado, então eu tenho certeza que o Senhor já te corrigiu. E por que o Senhor te corrigiu? Porque Ele te ama, irmão. Deus te ama. Amém? Deus te ama. Você que está nos acompanhando agora pela internet, Deus te ama. É por isso que Ele te corrige. É por isso que Ele às vezes deixa você passar por algumas situações que você não quer. É por isso que às vezes você caminha por espinhos, mas não é porque Deus é ruim, é porque Ele te ama. E é preciso que um pai corrija o filho. E o processo da correção às vezes é doloroso. Aleluia. Mas se você pegar a correção, o provérbio diz que o filho que ouve a correção do pai, ele é sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai crescer em sabedoria, ele vai crescer em temor. Se você pegar a correção do pai, se você abraçar a correção do pai, você vai crescer. Então nessa noite, Deus está por perto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 4. Ele diz assim: sei que haja uma palavra na minha língua, eis, ó Senhor, tudo conhece. Ele diz mais o seguinte: tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: Deus conhece o que ninguém tem o poder de conhecer. Escute, Deus conhece o que ninguém tem o poder de conhecer. Eu posso saber quem é você? Posso. Eu posso conviver com você? Posso. Eu posso até saber os seus gostos. Eu posso até saber o que você gosta e o que você não gosta. Porém, no íntimo da tua alma, eu não posso conhecer. Mas Deus conhece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O íntimo da tua alma, Deus conhece. Ele vai onde a medicina não pode ir. Ele vai onde as ciências humanas não conseguem chegar. E Ele vai. Então o salmista, ele analisa as ciências humanas, ele analisa a medicina, ele analisa a física, a química, a biologia, ele analisa as ciências, e ele vê que a ciência de Deus
é maravilhosíssima, é muitíssima alta. Homem não consegue entender e explicar o agir de Deus, porque é algo maravilhoso, é algo grande. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Acompanha comigo a palavra do Senhor, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Que interrogação! Você pode fugir do homem, mas não foge de Deus. Você pode abandonar o homem, mas a presença de Deus, ela vai estar sempre te observando. Os olhos de Deus vão estar sempre te olhando. Você sempre será observado dos céus. Aleluia! Louvado e agradecido é o nome santo do Senhor. Ainda que você pegue asas e voe mais alto dos céus, ainda que você entre no mais fundo abismo da terra, o Espírito do Senhor, o Senhor Deus, Ele está lá, Ele te vê, Ele te contempla. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Embora você esteja nesse momento em um abismo profundo, embora você esteja nesse momento em uma cratera infinita de profundidade, de problema, de dificuldade, de pressão, de depressão, nessa noite eu venho através da autoridade que a palavra de Deus me dá, te dizer que o Espírito Santo de Deus, dele você não pode escapar, dele você não pode fugir, dele você não pode se ausentar. O Espírito Santo de Deus está aí, próximo de você. Mas pastor, já me desviei desse caminho do Senhor há muito tempo. Pois é, mas o Espírito Santo de Deus ainda está observando você. O Espírito Santo de Deus ainda está contemplando você. No Provérbios está escrito que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando tanto o justo como também o ímpio. Aleluia. Então observe, seja sensível ao Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito Santo. Dê atenção para Ele. Ele quer atenção. Louvado e agradecido seja o santo nome do Senhor. Versículo 11, para nós nos anteciparmos. Versículo 11, o salmista diz: se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só outra verdade que o salmista expressa aqui. Ele tem poder para transformar as trevas em luz. Aleluia. Deus é especialista em virar cativeiro. Deus é especialista em tirar de uma situação de caos e trazer para uma situação de bênção. Deus é especialista, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque tudo está debaixo da onipotente mão de Deus. Tudo está debaixo da onipotente mão do Senhor. Então, se está debaixo da onipotente mão do Senhor, aleluia, Ele tem poder para te tirar dessas trevas e te transportar para a luz. Aleluia. Quando o salmista diz: quando me segue, certas trevas me encobrirão. Quem já passou por a situação que você está em um problema e você dizer: agora é o meu fim, agora as trevas irão me cobrir, agora esse problema vai me destruir, agora esse problema vai me aniquilar da minha vida, agora essa situação vai tirar as minhas forças. Aleluia. Quem sabe você pensou que essas trevas iam te encobrir, mas de repente Deus mandou a luz. Deus mandou o milagre, Deus mandou o livramento, Deus mandou a provisão, Deus mandou a vitória. E o que ontem era trevas, hoje está claro, está luz, porque nós estamos na luz, nós servimos a luz. Quem é a luz? A luz chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a luz que ilumina todos os homens. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Lá em João capítulo 1, João Batista diz que Ele era a luz do mundo, Jesus era a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Aleluia. Então nós temos aqui que o Senhor,
Ele tem poder para nos tirar das trevas e nos transportar para a luz. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 14. No versículo 14 nós temos o salmista dizendo algo maravilhoso. Ele diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que o salmista traz à sua memória, um jeito maravilhoso que ele foi formado. Irmão, se você entendesse um pouquinho, aleluias, o quanto nós temos que louvar a Deus pelo como nós existimos, o tanto que nós temos que louvar a Deus pela nossa vida, irmãos, o tanto que nós temos que agradecer a Deus pela vida que Ele nos dá. Tem muitas pessoas que não têm, aleluia, o privilégio de agradecer ao Senhor, porque não querem, mas porque não podem. E o salmista começou a observar que um modo tremendo que ele foi criado, a gestação, 9 meses dentro da barriga, dentro de um saco de líquido, e ele sobreviveu, e ele passou por todas essas adversidades até vir, aleluias. Sabe o que é isso, irmão? É o cuidado de Deus para conosco. Se você puder me explicar, se você puder me dizer, quem é que consegue fazer isso? Não tem como, irmãos. É só o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é grande. Por isso, louve ao Senhor pelas grandes maravilhas que Ele tem operado em nossa vida. Louvado seja Deus. Olha só que maravilha. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo 17, o salmista diz: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria ainda estou contigo. Aleluia. O salmista agora traz à memória algo interessante, o que? Os planos de Deus. E ele diz: quão grandes são, quão preciosos são os teus pensamentos. Irmãos, queridos, Deus tem pensamentos acerca de mim e de você. Amém? Deus tem projetos para mim e para você. Deus tem planos para mim e para você. E deixa eu te falar uma coisa: não são qualquer planos, são planos preciosos. Aleluia. O que Deus tem para a tua vida é grande. O que Deus tem para mim e para você é grande. O futuro que Deus tem para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus inimigos, é um futuro glorioso. Nós não estamos falando de algo terreno, nós não estamos falando de algo limitado, nós não estamos falando de algo que se acaba por aqui, nós estamos falando de algo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando de algo, irmãos, que será de eternidade a eternidade. Pastor, como é que eu sei quais os planos que Deus tem para a minha vida? Está tudo aqui na palavra dele. Sabe por que muita gente não entende o seu valor? Porque não lê Bíblia. Se lesse a Bíblia, ia saber quão valioso é você para o Senhor. Se lesse a Bíblia, ia saber quão valioso, qual é o meu preço, como eu não fui comprado, como eu sou precioso, como Jesus me ama. Está tudo aqui, meu irmão, na Bíblia. Qual é o plano para mim e para você? É coroa da vida. Qual é o plano para mim e para você? É novas vestes, é novo nome, é cidade santa, é ruas de ouro, é vestes brancas, aleluia, é glória eterna, é reinado, é sacerdócio, é novo nome no livro da vida. Meu irmão, Deus tem coisas grandes para o seu povo. Só que para você receber, você tem que saber que é para você. Você tem que receber essa palavra para você no seu coração, que dizer para mim. Enquanto você não conhecer a palavra do Senhor, você vai perder muita coisa. Mas quando você começa a aprender, quando você começa a meditar na palavra do Senhor, você vai tomando posse da palavra. E aí, meu irmão, quando você começa a tomar posse da palavra, não é mais qualquer coisa que te abala.
Não é mais qualquer coisa que te joga no chão. Não é mais qualquer coisa que abala a tua fé. Sabe por quê? Porque a tua fé vai estar firmada na rocha. Aleluia. Na rocha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mas olha só que coisa maravilhosa. Deus tem planos para nós. Deus tem planos para nós. Versículo 23 e 24 para nós encerrar. E o salmista encerra da seguinte maneira: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, aleluia. Olha só que oração, irmãos. O salmista está dizendo: Senhor, faz uma análise geral em mim, Senhor. Analisa tudo em mim, analisa o meu falar, o meu andar, o meu pensar, analisa o meu olhar, analisa o jeito de me relacionar com as pessoas, analisa tudo, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração. Sabe por que ele disse isso, irmão? Porque às vezes nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Às vezes o nosso coração ele nos engana, ele é enganoso, o nosso coração ele é traiçoeiro, o nosso coração ele é falso, ele é mentiroso. Mas o Senhor, o som, Ele conhece o nosso coração. Aleluia. Ele sabe a intenção da nossa alma. Ele nos guia. Aí Ele fala assim: prova que conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes nós estamos seguindo por caminho mau sem saber. Às vezes nós estamos seguindo por caminho mau por ignorância. Às vezes nós estamos seguindo por caminhos maus, por maus conselhos ouvidos. E o salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu estou seguindo o caminho certo, Senhor. E analisando, Senhor Deus, me diga se eu estou seguindo o caminho certo. Se eu não estiver, guia-me pelo caminho eterno. E caminho eterno é esse, irmão? João capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele diz: e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. Aleluia. Ele não é o caminho, Ele é o caminho. E nessa noite, meus irmãos, o Senhor vem nos guiar por esse caminho eterno. E a nossa oração nessa noite é: Senhor, venha nos soltar, venha ver se aí o caminho, qual caminho, Senhor, que eu estou andando, Senhor Deus. Desperta-me, Senhor Deus, o caminho eterno, que eu possa me guiar pelo caminho eterno, que eu não possa me guiar pelo caminho do meu coração, porque o caminho do coração leva à morte eterna, o caminho do coração inclina ao pecado, o caminho do coração é enganoso, mas o caminho do Senhor ele é verdade, o caminho do Senhor ele traz vida eterna, o caminho do Senhor ele nos leva às mansões celestiais. Louvado seja Deus, amém? E nessa hora eu quero orar por você. Nessa hora eu quero orar por você. Vamos estar unindo a nossa fé nesse momento, em nome de Jesus. Vamos estar unindo a nossa fé. Vamos estar unindo a nossa fé. Eu quero orar por você nessa noite. Você que nesse momento, quem sabe, está passando por uma dificuldade. Você que possa estar passando por um momento difícil, um dia mau. Toma posse do Salmo 139 para a tua vida. Deus conhece você. Deus, Ele pode sondar você. Deus pode direcionar você. Amém? E a minha oração nessa noite é que o Senhor alcance você, aonde você está nesse momento, seja na tua casa, no teu local de trabalho, na rua, onde você está acompanhando essa transmissão, acompanhando esse culto online, que você possa ser alcançado. A todos os meus irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo nessa noite Ele vai visitando, Senhor. Ele vai sondando cada vida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que teu Espírito Santo nessa noite, Senhor Deus, Ele venha, meu Pai, nos guiando pelo caminho eterno, meu Pai. Que esse caminho eterno, Senhor Deus, Ele venha nos fortalecendo, Senhor. Que esse caminho eterno, Senhor Deus, Ele venha nos fortificando, Senhor. Nós cremos, ó Pai, na tua palavra, meu Deus. E a tua palavra diz que o Senhor está conosco. A tua palavra diz que o Senhor está por perto, que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece.
Então, Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, vai consolando aquele que está nessa noite cansado, vai consolando aquele que chora, Senhor, vai consolando, Senhor Deus, aquele que está sem força, meu Pai, fortalece. Que o Teu Espírito Santo nessa hora, Senhor Deus, venha dando alegria em seus corações. Que o Teu Espírito Santo nessa hora, Senhor Deus, venha dando força, venha dando vigor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que o Senhor venha abençoando o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo, meu Pai. Guarda o Teu povo, livra o Teu povo, é a Tua herança, Senhor. O Senhor conquistou lá na cruz do Calvário. O Senhor comprou no sangue, meu Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Fortalece o Teu povo cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero abençoar você com a bênção apostólica, com a bênção pastoral. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos leve em paz, nos guarde, nos proteja e nos livre de toda a força do mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos.